Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, rapaziada, vamos falar sobre a maldição da Baixada, porque tá ganhando cada vez mais voz esse cenário que depois do Atlético ter mudado o nome do estádio de Joaquim Américo para Mário Celso Petralha, o Atlético perdeu força na Baixada, o Atlético foi rebaixado basicamente na Arena da Baixada, que, pô, a gente é rebaixado contra o Galo, mas enfim, aquele jogo contra o Bragantino acaba sendo extremamente simbólico e que o Atlético perdeu aquele ímpeto, né? E assim, é algo muito histórico do clube falar sobre o fator casa do Clube Atlético Paranaense, falar sobre a força da Arena da Baixada. O torcedor ele se acostumou com o Atlético muito sólido jogando do estádio e obviamente incomoda a gente não conseguir manter um desempenho alto. A gente sabe que para subir a gente precisa melhorar o desempenho dentro de casa. Eu confesso para vocês que eu gostei muito da postura do Odair falando sobre procurar soluções pra gente começar a vencer os jogos dentro de casa, assim, que ele vai tentar encontrar alguns caminhos pra gente ter ali um cenário de vitória, né? Porque no final das contas é o que importa. E eu trouxe alguns números pra gente entender que a maldição da Arena da Baixada ela pode até estar ligada ao Petralha, mas ela tem outros responsáveis também. Se você pegar essas últimas três derrotas em casa, que eu acho que assim, são derrotas doídas, que se o Atlético tivesse pelo menos empatado esses três jogos, a gente estaria naturalmente no G4 e a gente estaria mais próximo do bloco principal do campeonato, dos três primeiros colocados. Tem uma realidade que é muito dura, assim. O Atlético, ele produziu um expected goals de 3,51. Então, baseado nas finalizações do Atlético, o Atlético ele teve chance de fazer, em média, 3 gols e meio, quase 4 gols. Os adversários 1,81. Em nenhum jogo, os adversários, podemos dizer assim, produziram um gol. O que mostra algumas coisas. Mostra que, por exemplo, o Atlético ele é um time que produz. O Atlético é um time que cria situação, que leva perigo, mas não é efetivo. E essa questão da efetividade, ela me chamou muito a atenção. Porque eu acho que ela engloba outros fatores. Acho que ela engloba, por exemplo, a situação dos jogadores que tem gol. Aí eu fico pensando, pô, o Viveiros. O Viveiros ele chega até com uma média boa de gols na temporada, mas será que era o 9 que a gente realmente precisava? Um cara que é até marcado por ser um perdedor de gols? Então acho que a gente precisa ter um time titular. Jogadores que entreguem essa capacidade de marcar gols. Luiz, Mendonça. Eu manteria o João como segundo volante. Acho que o João é um cara que aproxima a gente do gol. O Esquivel aproxima a gente do gol. O Cauã aproxima a gente do gol. Porque essa falta de efetividade, ela tá custando muito caro. Vou pensar aqui que nesses três jogos, era pra gente ter tomado 2 gols, vamos arredondar pra cima, e ter feito 4. A gente estaria falando pelo menos de 6 pontos. A gente estaria falando pelo menos de 6 pontos. E não dá pra botar só na conta do centroavante. Patrick perdeu o gol, pelo menos 2 gols na cara, sabe? Aí você teve Juliano perdendo gol. Então é um problema geral dessa equipe do Atlético. É um problema crônico dessa equipe do Atlético que vem nos afetando nas últimas temporadas. Desde que o Vitor Roque saiu, o Atlético em 2023 já foi um dos times que pior finalizou no Campeonato Brasileiro. O Atlético de 24 foi um dos times que pior finalizou no Campeonato Brasileiro. E o Atlético de 25, ele começa a oscilar num momento de crescimento no campeonato, principalmente jogando em casa, porque nos momentos que ele precisa ser mais protagonista, ele oscila. Aí a gente pode perceber até nos jogos fora de casa. O jogo contra o Amazonas, que foi um jogo de uma produção ofensiva maior do Atlético, era pra ter sido uma goleada que a gente não conseguiu transformar aquele jogo no cenário que merecia ser. Gols anulados, o goleiro fazendo milagre, mas enfim. Aí você pega o número de finalizações, né? Porque você fala, ah, beleza, projeção de 4 gols que o Atlético deveria fazer. O Atlético finalizou 28 vezes e o adversário 27. O Atlético 58 finalizações nesses 3 jogos. 58 finalizações em 3 jogos. Quase 20 finalizações por jogo. E o adversário 27. É um número muito grande, pô. A gente tá falando que nesses 3 jogos o Atlético finalizou mais que o dobro
dos adversários. O que eu volto a dizer, o Atlético é um time que cria. O Atlético é um time que gera situações de gol. O Atlético precisa ser um time mais letal. E você entra em outro cenário. Dessas 58 finalizações, 35 são dentro da área. Então o Atlético ele também consegue superar esse cenário de marcação do time adversário, também consegue superar esse cenário pô, fechar os caminhos do Atlético. Finalizar dentro da área é um sinal que você tá, pô, conseguindo chegar o mais perto do gol possível. E assim, não conseguir transformar essas finalizações perto do gol em finalizações que realmente virem gol é um problema. Então, assim, a maldição da Baixada, ela tem um pouquinho a ver com o clima, ela tem um pouquinho a ver com a diretoria, sim. Eu acho que o Petralha, ele, por tudo que ele vem fazendo, por tudo que ele vem errando, ele conseguiu transformar o clima na Arena da Baixada num clima muito ruim. Isso são relatos de quem tá dentro de campo, isso é relato de quem tá fora de campo também. Então, de alguma maneira, acho que o Petralha ele precisa ser responsabilizado por tudo que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, o que é importante a gente trazer aqui não é só o Petralha. O Atlético precisa ser mais efetivo porque o Atlético tem momentos de domínio. E eu concordo muito com o Odair, cara, se a gente tivesse aberto o placar contra o Goiás e conseguido vencer o jogo, o que não ficou longe de acontecer, a gente estaria aqui elogiando a atuação a semana inteira de bolas que o Atlético conseguiu recuperar para atacar de novo, do volume ofensivo, da presença no campo de defesa do adversário. O Atlético apresentou argumentos para ganhar o jogo, mas o principal argumento não foi apresentado. E que principal argumento é esse? Gol. O mais importante dos argumentos não foi apresentado, que é gol. Então, assim, me preocupa essa falta de gol do Atlético. Me preocupa saber que num ataque contra a defesa, o Atlético tá conseguindo até chegar mais pra frente. Mas não tá conseguindo, porra, o mais importante. Com Viveiros, com Mendonça, vamos ver se as questões melhoram. Eu não abriria mão de ter Zapelli e João Cruz. Acho que são jogadores que vão fazer esse fluxo de chances que o Atlético vem tendo ser ainda, assim, mais real. E com chances mais perigosas é natural que a gente tenha ali uma taxa de conversão maior. Acho que o João tem gol, acho que o João tem batida de média e longa distância, tem boa bola parada. Abrir mão de um volante e nossos volantes contribuem muito pouco ofensivamente. Pra você poder contar com o João ali, acho que faz total sentido. Acho que o Mendonça também é um jogador que vai ganhar muito espaço nesse cenário. Muito espaço. É um cara perigoso. É um cara que precisa de pouco pra incomodar a defesa adversária. Se movimenta, se desmarca. Não deixa o jogo ser burocrático. Não deixa o jogo ser. Não deixa o jogo ser fácil de marcar. Previsível. Enfim, vamos pensar aí. Porque contra o Volta Redonda já tá muito claro o que a gente precisa fazer. Gol.